Muito bom dia, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Ipsos Talks da série Recalculando. A gente vai começar em 3 ou 4 minutos, daqui a pouco eu estou de volta, tá bom? Até já! Bom dia mais uma vez. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Agora vamos começar já com a apresentação a mais um Ipsos Talks da série Recalculando. O tema de hoje é a criatividade na publicidade, como ela ajuda o crescimento das marcas. E a gente deu esse nome de Misfits, porque essa é a publicação, um livro que foi publicado nesse ano, pela equipe global da Ipsos, justamente sobre não apenas a importância da criatividade, quer dizer, como é que a criatividade pode alavancar de fato negócios melhores para as empresas, marcas mais relevantes para as empresas, mas também a dificuldade que é ter a criatividade como uma dessas alavancas num ambiente de previsibilidade que o negócio tenta ter. Então, a gente vai ter depois uma explicação sobre esses conceitos, esses pilares. Mas daí vem o nosso nome, Misfits, como a criatividade na publicidade ajuda o crescimento das marcas. O conteúdo hoje, como sempre, vai começar com o contexto, né? A gente vai usar informações da Ipsos, que vem fazendo trackings desde fevereiro de 2020 em 30 países, sobre como as pessoas estão sentindo, qual é o sentimento e a percepção das populações de todos esses países sobre o que está acontecendo. Depois a gente vai entrar, como sempre, com experts globais da Ipsos, justamente os dois autores dessa publicação a qual me referi, Misfits, que é o Sean Dix, que lidera a nossa área de Creative Excellence dentro da Ipsos. Creative Excellence é justamente a área que avalia
a execução publicitária hoje presente em algumas dezenas de países do mundo, e também o Adam Sheridan, que é o head global de produtos, que desenvolve os produtos para fazer essas avaliações de execução criativa. Como sempre, a gente tem gravado a participação dele justamente para poder legendar, para que a gente absorva, ou para que todos possam absorver melhor todo o conteúdo que vai ser apresentado. Então, vai ser apresentado um vídeo nessa segunda parte. E depois a gente tem um painel de discussão muito bom, de altíssimo nível, com a Julia Kahn, que é head de marketing no TikTok, a Marília Zanoli, diretora de marketing de negócios da Sanofi. Júlio e Marília, muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui, uma honra para a gente ter vocês aqui nesse painel. A Cynthia Lin, que lidera a nossa área de Creative Excellence, também uma oradora e uma palestrante espetacular. Cynthia, bem-vinda, obrigado por você estar aqui. E, como sempre, a moderação do Diego Pagura, que é o nosso Chief Client Officer aqui na Ipsos. Eu sou Marcos Cagliari e eu vou começar a falar justamente do contexto no Brasil. A gente tem repetido isso direto, e talvez seja o legado mais relevante que a pandemia nos deixou, que é a importância da gente entender pelo que as pessoas, de maneira geral, estão passando. Não só os consumidores, não só os shoppers, não só os cidadãos, os eleitores, mas as pessoas. Quer dizer, esse olhar people-centric ou human-centric, como algumas empresas adotam, ele passa a ser absolutamente fundamental, porque é ele que gera a empatia. E a gente sabe que empatia, essa palavrinha, por mais jargão e clichê que ela seja, ela ganhou uma relevância, um espaço absolutamente essencial no jeito da gente fazer negócio. Por isso que a gente tem tratado tanto da compreensão do contexto em que as pessoas estão inseridas. Eu queria justamente trazer 3 olhares, através dos dados que a Ipsos levanta, para o contexto em que os brasileiros estão vivendo hoje. O primeiro deles é o que a gente chama de What Worries the World, quer dizer, as preocupações, quais são os problemas do dia a dia. Essa informação tem diversas importâncias, a gente vê, né? Tem importância, por exemplo, eleitoral. A gente sabe os candidatos melhor avaliados nos principais problemas em cada país têm mais chance de ser eleito, mas também tem nas preocupações, onde as pessoas estão colocando suas atenções e seus investimentos no dia a dia. Por isso que ela é tão importante. Se a gente olhar no mundo, isso aqui é mundo, tá? Representa uma média de todos os 28 países que a gente avalia. A gente vê em vermelho ali uma queda, obviamente, acentuada de coronavírus, que deixa de ser um problema daqueles mais prementes, apesar de ainda ter 16% das pessoas que o citam. E a gente vê a inflação, que é esse roxinho, que vinha lá embaixo, lá por último, tomando a liderança na média desses 28 países que a gente estuda. Então, há uma inversão importante, a gente começa a ver aqui os problemas econômicos no mundo aparecendo. Em segundo lugar, vem pobreza e desigualdade social. No Brasil, tem um pouquinho de diferença sobre isso. A inflação não está entre os 3 primeiros, apesar de ser ainda bastante percebida como um problema importante. É a 4ª maior menção, é a inflação, com 31% de menção. Lembrando que aqui cada entrevistado pode citar até 3, então a soma é maior que 100%. Mas o principal problema é justamente pobreza e desigualdade, que é o segundo problema global. 42%, bem acima, inclusive, do segundo problema mais citado, que é a saúde. Então, a gente vê aqui, primeiro, que este é um tema, obviamente, incrivelmente relevante neste momento para o brasileiro, e isso tem que estar no radar das marcas e empresas, não só para suas iniciativas de comunicação, mas também para suas iniciativas sociais. Um outro olhar interessante para avaliar o contexto é a credibilidade dos diversos representantes e agentes sociais. Essa informação aqui é um recorte de um índice que a Ipsos apura, que chama Índice Global de Confiança, Ipsos Global Trustworthiness, e a gente avalia, entre diversas outras coisas, quanto as pessoas confiam em cada uma dessas profissões, desses diferentes agentes. E tem alguns pontos bastante interessantes. Aqui tem os países da América Latina, depois tem uma média da América Latina aqui nessa tabela, e à direita tem a média dos 28 países que a gente apura isso. Tá? Então, se a gente olhar no Brasil, a gente vê uma confiança muito maior aos professores, muito maior do que a média global, e inclusive maior do que a média da América Latina, que já é maior do que a média global. Essa é a categoria em que os brasileiros mais confiam, 64% declaram confiar. Em segundo lugar, vem os cientistas com 61%, também acima da média global, que é 57%. Então, professores e cientistas parecem ter aqui um respeito e uma consideração em termos de confiança maior pela população do Brasil.
Por outro lado, tem uma informação interessante aqui, que uma desses agentes sociais a gente qualifica como homens e mulheres comuns, ordinary men and women, ali que é o segundo bloco marcado. E aqui o Brasil apresenta uma confiança mais baixa. A gente já tinha detectado isso em outros estudos, mas que o brasileiro não confia no brasileiro. É uma informação triste, mas relevante do ponto de vista de ações em que possam ser empreendidas para mudar esse cenário. Né? Só 36% dos brasileiros declaram confiar em homens e mulheres comuns. Por outro lado, também há duas categorias que apresentam particular confiança alta entre os brasileiros são os líderes religiosos, né, os clérigos e padres, ali em verdinho aqui na coluna do Brasil, e jornalistas, mas aí ainda nos nível muito mais baixo, 30% e 34% respectivamente, mas bem acima dos demais países. Acho que isso diz um pouquinho de como o brasileiro funciona, a importância da religião, ainda um lado conservadorismo e respeito às autoridades através de cientistas e professores, por exemplo. E desconfiança, né, do social, que é uma caracterização de um país muito polarizado, essa falta de confiança com a gente mesmo, né, com homens, com brasileiros comuns. O último dado que eu queria trazer aqui para caracterizar esse contexto são valores sociais. Os valores sociais eles não mudam tanto quanto aqueles problemas que eu trouxe. Eles são normalmente mais estáveis. Mas aqui a gente vê especificamente no Brasil, uma consistência muito grande com os problemas. A gente de novo vai para a questão da igualdade. E os 3 valores sociais mais importantes citados pelos brasileiros vão no sentido de lutar contra um país tão desigual, tão desequilibrado. O primeiro deles é a igualdade social, que coincide com o principal problema que eu citei. O segundo é igualdade de gênero, que é traduzido aqui para o direito das mulheres, e depois igualdade racial. Então, a questão aqui da igualdade não pode sair do radar das marcas, das empresas, como agentes sociais. Isso tem que ficar, isso é fundamental para a gente gerar a empatia, para a gente perceber justamente que a nossa comunicação, para ela ser eficiente, ela tem que ser criativa, evidentemente, mas ela, para ser relevante, ela tem que ter essa empatia. Então, compreender esse contexto segue sendo uma das coisas mais fundamentais por parte dos comunicadores, e a gente tem chamado muita atenção para isso. Inclusive, nossos clientes e parceiros têm trabalhado cada vez mais com esse tipo de informação. Por isso, inclusive, que eu disponibilizo o meu e-mail aqui. Se vocês quiserem ter detalhes desses estudos que eu trouxe, entrem em contato e eu vou dividir com vocês. Grande parte desses estudos são públicos. A gente divulga eles sem qualquer problema. Anotem aqui, entrem em contato comigo e eu faço questão de divulgar o que a gente puder das informações mais recentes para que a compreensão sobre o contexto seja cada vez mais universal. Bom, com isso, gente, a gente já vai para a nossa segunda parte aqui desse Talks, e como eu falei, a gente vai ouvir os 2 autores da publicação do livro Misfits, que é justamente o título que a gente deu para o Talks de hoje, como a criatividade na publicidade ajuda o crescimento das marcas. Mais uma vez, vai ser um vídeo, vai ser uma participação gravada e legendada do Sean Dix e do Adam Sheridan. Pode passar o vídeo. Obrigado. Pessoal, só mais um minutinho, estamos com um probleminha aqui, já vamos passar o vídeo, tá bom?
Gente, eu peço desculpa, a gente teve um probleminha aqui com o vídeo. A gente vai inverter um pouco a ordem, e já aviso a Júlia, a Marília, a Cíntia e o Diego que a gente vai fazer o painel agora, e depois a gente tenta passar o vídeo depois, se a gente conseguir arrumar. Tá bom? Diego, por favor. Bom, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos nessa. Ô, Marília, Cíntia, Júlia, se vocês podem se juntar. Aí a gente começa, eu vou ter que dar uma... E aí o pessoal ajuda para a Cíntia também. Bom dia, meninas. Uma sumarizada no que seria a apresentação do Adam e do Sean, né? Mas eu acho que o grande ponto aqui, faz tempo que também com a proliferação de mídias, também a emergência digital e tudo, a questão de criatividade vem se ressignificando, né? A criatividade na publicidade. E a gente acredita, e a gente tem evidências de que a criatividade é um fator determinante para que as campanhas das marcas e tudo isso possam ter o sucesso, né? De construção, de venda também, até em alguns casos, das diferentes marcas. E aí o Adam e o Sean, tomara que a gente consiga depois passar, eles se mostram uma meta-análise da nossa base de dados, onde a gente meio que faz uma deconstrução, né, uma palavra que está meio na moda, da criatividade, né? E como uma peça publicitária, uma campanha publicitária, ela tem 3 partes fundamentais para compor o poder da criatividade. O primeiro é que é a parte estética, que a gente chama de creative experience. É o quanto a comunicação e as campanhas, elas conseguem criar um engajamento que vai no nível de entretenimento. Eu estou gostando do que eu estou vendo. Então, eu gosto de usar a palavra estética porque é uma coisa que reflete muito o agrado do que a gente está vendo. Um segundo ponto, que é a questão da ideia criativa, ou o creative idea, que é o quanto essa campanha, essas execuções, elas conseguem traduzir uma mensagem relevante e diferente para as marcas que estão comunicando. E, por fim, além da estética e a ideia criativa, a gente tem a empatia, que o Marcos, não por acaso, também mencionou bastante na nossa introdução, como um elemento fundamental. O que a gente vê desses 3 fatores, né? A gente vê que a estética ela é muito correlacionada com a memorabilidade, o quanto as pessoas vão conseguir lembrar do que eles estão vendo. A gente tem também o fator de ideia criativa, que ele é importante também para a memorabilidade, mas é muito mais importante para a construção de marca no longo prazo. E a gente tem a empatia, que é uma espécie de pivô. Ela serve tanto para a construção de longo prazo, quanto de curto prazo, quanto para reforçar a questão da memorabilidade. E ela alavanca, ou funciona como alavanca, tanto da questão estética, quanto da questão da mensagem, né? Então, nesse sentido, aqui a gente tem representante, bom, a Cíntia da Ipsos, mas ajuda o TikTok como plataforma, mas também como anunciante, e a Marília também, representante de marcas muito icônicas aqui no Brasil, de parte da Sanofi. E eu queria ver e entender um pouquinho de vocês também na trajetória, como vocês estão vendo essa transformação de criatividade, como vocês têm trabalhado as suas campanhas, né, e até a ponto de vista de plataforma, nessa transformação. E aí também, se vocês quiserem, sei lá, falar que não faz sentido o que eu falei dos 3 pilares, tudo bem, também vocês podem falar. Mas aí eu abro com isso, desculpa a introdução, essa vez um pouco mais longa, mas eu precisava dar esse contexto em função do problema que a gente teve, tá bom? Bom, meninas? Bom, maravilha. Acho que eu vou estrear por aqui, Diego, falando um pouquinho desse tema aqui, que acho que é um tema tão relevante para a gente e que acho que faz parte da história de todos os marqueteiros, né? E acho que uma certa responsabilidade que a gente tem no desenvolvimento das nossas campanhas e comunicações, mas que durante um determinado momento, acho que a discussão da criatividade era muito ligada a um plus, né? Ou quase como uma coisa separada da questão da efetividade. E o que a gente vê hoje é que a questão da criatividade, ela é um must. Ela é um must para entregar a nossa mensagem, né? Porque a criatividade, ela tem um papel importante de cut the clutter, né? Eu acho que os nossos consumidores hoje são bombardeados por uma quantidade de informações e comunicações gigantescas, né? E nós, como marqueteiros, né, eu aqui falando um pouco da Sanofi e de marcas tão icônicas como Dorflex, Novalgina, Allegra, Dulcolax,
a gente tem uma missão muito grande de garantir que a gente entrega, primeiro, e acho que muito correlacionado a esses 3 pilares que você colocou, né? Eu acho que a estética, no fim das contas, ela é capaz de, muitas vezes, afastar ou conectar esses consumidores, né? E acho que a gente garantir que a gente consegue se conectar com esses consumidores é base, né, para poder começar a conversa. A questão da criatividade, ela é essencial, porque a partir do momento que a gente entrega uma mensagem, mas que a gente não constrói para aquela marca, ou que a gente não consegue criar essa diferenciação, a gente também fica perdido nesse mar de comunicações e mensagens. E a empatia, de novo, que eu acho que você falou muito bem, que é a questão da base, né, é o que faz com que a gente consiga conectar com o consumidor, né? Então, assim, eu consegui trazer uma mensagem de uma forma relevante, empática e que se conecte com esse consumidor, é para eu poder começar essa conversa, né? Então, e a gente fala muito hoje dentro da nossa indústria o quanto o creative effectiveness ele é necessário para que a gente consiga ter efetividade na mensagem, né? Senão o nosso investimento acaba totalmente diluído, né? Não chega a mensagem ao nosso consumidor. Então, para ganhar um prêmio, não é só para ganhar o prêmio, né? Não, de jeito nenhum, pelo contrário. E eu acho que isso que é a parte mais importante, né? Eu acho que antes a criatividade tinha quase que uma coisa separada, e hoje não, é um must. Mas o consumidor quer nota, né? Ou recebe a nossa mensagem da forma como a gente acredita que precisa acontecer. Muito bom. Eu vou pegar o gancho. Vai lá, Ju, vai você. Para pegar o gancho, que eu acho que é a história da criatividade, e aí, né, falando do contexto do TikTok, que é uma plataforma que nasce da criatividade, né? Uma plataforma de creators por si só. Então, a criatividade é o nosso DNA. E acho que o nosso grande desafio como marca é como a gente consegue ser mais criativo ou tão criativo quanto os nossos creators na nossa comunicação, que é isso que a nossa comunidade espera, é isso, né, que se espera de uma marca como o TikTok, que está aí transformando a forma como a gente se comunica e se relaciona, né, dentro das redes sociais e da plataforma do entretenimento. E acho que esses 3 pontos que o estudo traz são completamente relevantes e fazem muito parte do nosso processo também de construção dessa criatividade. Eu até começo pela empatia aí, que normalmente a gente vem de uma verdade do consumidor, né, de alguma coisa, de um insight que faça sentido, né, que seja um comportamento intrínseco do que acontece já no consumo das nossas plataformas de entretenimento. E aí vem a ideia criativa para deixar isso sexy, né, porque você pode até partir de uma verdade, necessariamente numa campanha, mas dependendo da forma como você faz essa comunicação, ela pode ficar meio boring ali, meio blasé e passar despercebida. Então, acho que tem que surgir de uma coisa que conecte de verdade com quem está ali do outro lado, mas ele precisa ter a pimentinha de você falar daquilo de uma forma um pouco mais sexy, né, de um jeito que realmente atrai essa atenção do consumidor, como a Marília falou. E acho que a gente é um pouco responsável por todo esse clutter, né? Porque você está ali no TikTok, o scroll ali é muito fácil você pular e você, né, se distrair com 1 milhão de informações e diferentes comunicações que tem ali. Então, acho que hoje o clutter é muito menos até competindo com outras comunicações, com outros advertisers. A gente está competindo de novo, com os creators. Então, ele está ali vendo um monte de conteúdo, né, de comédia, de entretenimento, de assuntos que ele naturalmente, organicamente se interessa, e tem uma marca entrando ali no meio. Então, se você não fizer essa conexão também de uma forma muito orgânica, muito verdadeira, você desaparece no meio, de novo, de conteúdos que são gênios fazendo, né, esses conteúdos criativos dentro das nossas plataformas. E acho que, por fim, a história da estética, e aí vou dar até a contribuição do TikTok como mídia / anunciante, né, a gente é uma misturinha de tudo, o quanto é importante você respeitar a estética do meio, inclusive, né? E você não forçar um formato, um tipo de comunicação que não nasceu para estar ali, né? E aí nós, marqueteiros aqui, é aquele famoso pega o TVC de 30 segundos, faz uma versão vertical, joga no Instagram e no TikTok e vê o que dá. Então, acho que também trazer essa provocação de que a estética também tem muito a ver com você estar no formato que aquele meio pede, que, de novo, eu vou sempre trazer a história do orgânico, né? Eu acho que a criatividade, no nosso caso, ela tem que ser, de novo, muito verdadeira e muito natural,
porque o consumidor hoje está muito fácil pular e ver qualquer outra coisa. Acho que está todo mundo, né? E eu gostei muito de ver o quanto os advertising professionals ali não estão muito bem na fita. Eu acho que a própria propaganda também não necessariamente está, né? Então, o quanto mais verdadeira e natural ela for, acho que também tem muito mais efetividade. E junta esses 3 pontinhos, né, para fazer acontecer. Muito bom. O que eu ia comentar antes, na verdade, que se a gente pegar uma linha histórica de 4 anos atrás para agora, a gente passou de uma conversa de programática, de Martechs, né, quando os investimentos da agência caíram e das Martechs subiram, para a criatividade, né, que é um tema de extrema relevância. E aí a gente começa a ver, dentro desse tema da experiência criativa, não só a preocupação de trazer algo memorável que realmente se conecte, mas que tenha muito a ver com o que a Júlia acabou de falar, que é com o DNA da marca também. Né? Como é que eu me comunico quase como uma humanização da marca. Então, isso passou a ser um elemento também vinculado à transparência. Né? Como é que o que eu posso falar com credibilidade? Então, passa também por essa questão da transparência, num momento ali de também querer trazer algo memorável, uma experiência memorável para o consumidor. Então, é uma conversa realmente rica que tomou uma proporção que mexeu, inclusive, com as premiações. Não é à toa que um F hoje não premia, raramente hoje a gente vê uma comunicação que é feita. Antigamente tinha essa história, vamos fazer a premiação. Não tem mais essa conversa, porque o consumidor sacou, né? E com a pandemia ficou muito evidente a preocupação com a criatividade, mesmo nas redes sociais. Eu adorei o exemplo aí, né, do TikTok, da gente adaptar, de fato, a criatividade a cada formato. Né? Então, acho que isso é muito bacana. E aí, não dá para fugir do outro bloco que a gente começou a, né, trazer aqui os 3 elementos, que é a empatia. Empatia permeia tudo. Permeia, sim, o processo, né, de atenção do consumidor, o engajamento, e vai permear também no processo de influência, na decisão em relação à escolha da marca, a proximidade com essa marca. Empatia é algo que tá em absolutamente tudo, não é algo que influencia fortemente. A gente não viu o vídeo, mas dá para a gente contar aqui um pouquinho. Existe essa correlação, né, dos atributos que explicam empatia, quando a gente avalia a criatividade. E essa correlação ela não é super forte para nenhum indicador específico, mas existe uma correlação e que sem ele, sem empatia, não acontece. E aí eu queria também ouvir um pouquinho das meninas aqui sobre essa questão da empatia. Como é que foi o processo para vocês também, né? Bom, deixa eu só colocar nessa pergunta de empatia uma pimentinha. Eu não quero causar aqui, né? Mas, assim, a gente viu, para falar de empatia, a questão o Marcos estava mostrando quais são os principais valores dos brasileiros. Eu acho que é um ótimo ponto de partida para a gente pensar na empatia, né? E a gente tinha igualdade social, igualdade de gênero e igualdade racial, né? São essas 3 coisas. E, assim, a gente ouve demais a questão de estereótipos na propaganda, de que ainda a publicidade não reflete o brasileiro, blá, 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 né? E a gente sabe de que tem muitos esforços sendo feitos nesse sentido, né, de mudar uma coisa que historicamente talvez não foi tão empática dentro da publicidade, né? Então, aí, pegando essa empatia que vocês estão comentando, a Cíntia trouxe a questão de valores dos brasileiros, eu acho que esse é o ponto. Como vocês veem que essa empatia pode se concretizar e realmente refletir o que o brasileiro realmente valoriza e sente? Bom, vou puxar aqui de novo, porque eu acho que esse é um desafio muito bacana que a gente tem como marqueteiros, né? Porque eu acho que tem um primeiro ponto que é como você define muito bem a tua essência de marca e o people we serve, que é a forma como a gente determina, né? Nós, hoje, dentro da Sanofi, quem são as pessoas que a gente serve, né? E todo esse processo de definição muito clara é o que depois vai guiar toda a comunicação para garantir que a gente, de fato, reflita essas pessoas. Então, para mim, eu acho que tem um processo muito importante, que é muito, inclusive, anterior à parte de comunicação, que é essa definição desse frame, né? Então, como que eu vou retratar numa comunicação ou ser empática numa comunicação a um público se eu não o defino muito bem no momento em que eu estou fazendo os fundamentais da minha marca,
né? Então, assim, para trazer um pouco esse exemplo aqui para a comunicação e trazendo de forma talvez um pouco mais ilustrativa, né? No caso da Sanofi, a gente tem a maior marca de OTC do mercado brasileiro, que é a Dorflex, né? E quando a gente vai falar de Dorflex, quem é o público de Dorflex? Quem são as pessoas que a gente serve, né? Então, acho que todo esse trabalho de crafting que a gente faz inicial de definição do People We Serve é chave, porque isso depois vai ser um insumo para as nossas agências e para as nossas plataformas, e aqui falando muito diretamente também aqui com a Júlia, que é uma super parceira nossa da Sanofi, quando a gente vai desenvolver um conteúdo, eu tenho uma responsabilidade enorme de retratar para que o meu consumidor se veja na minha comunicação e fale, essa pessoa sou eu, e Dorflex é para mim. Por quê? Porque eu tenho um conjunto de características que a gente fala, né, que são os nossos go-getters, né, que são as pessoas que fazem aquele corre do dia a dia, que eu esteja de fato retratando, porque se eu não retratar essa pessoa da forma correta e de uma forma empática, ela não se conecta, e ela não olha para aquela comunicação e fala, isso é para mim, que eu acho que é o mais, pode ser mais frustrante, talvez, para um marqueteiro, é quando você não consegue conectar com o seu consumidor, e mais do que isso, acho que durante muitos anos a publicidade brasileira tratou, ou de certa forma retratou, ou um estereótipo ou uma aspiração, que na verdade não é o público real daquela comunicação. Então, eu acho um dos principais erros e uma das minhas maiores responsabilidades são retratar fielmente, e aí muito de acordo com os valores dos brasileiros, e isso que a gente viu aqui na tua pesquisa, que o Marcos compartilhou com a gente, é a realidade do meu brasileiro, é o meu consumidor de Dorflex, né? Então, a partir do momento que eu não sou fiel a ele, eu literalmente estou desperdiçando não só o meu investimento, como toda a produção e toda a criatividade, porque é o ângulo, é o começo número 1 da minha comunicação, né? Então, enfim, só para dividir um pouquinho. Aí, escuto as meninas também o resto, mas só para complementar, Maria, o que você está falando, não é só colocar certas características dentro da comunicação, né? Como se faz hoje, um ambiente que mostra diversidade, um casting que mostra diversidade, tudo começa com uma essência, né? Muito mais atrás, né? Total, e aí vou pegar esse gancho de novo aí, porque acho que a gente também tem uma característica muito louca, que é a nossa comunidade, né? O TikTok, eu não tenho como não ser diverso, e que a gente é o reflexo de quem está criando conteúdo dentro da nossa plataforma. E para mim é uma das coisas que eu mais amo do TikTok, que me fez estar aqui cuidar dessa marca, que realmente tem de absolutamente tudo, né? É a diversidade até dentro da diversidade. Você não consegue nem colocar os nossos creators em caixinhas, porque é absolutamente a representação mais transparente e autêntica dos brasileiros, né? E das comunidades no geral. Então eu tenho o desafio da Marília de, beleza, olhar para o meu consumidor, e aí eu aqui como, né, o TikTok como eu faço mudar a percepção das pessoas em relação à plataforma e que mais gente baixe o aplicativo e esteja ativo dentro da nossa plataforma. Mas eu também tenho que pensar na minha comunidade. Então, eu tenho duas diversidades para representar. Então, o meu público-alvo, com quem eu preciso convencer de que o TikTok faz sentido e é interessante, mas eu também preciso representar muito bem a minha comunidade. E acho que a campanha, né, que até trouxe a gente para essa conversa, que a gente testou com a Ipsos e botou no ar muito recentemente, a gente, e aí traz a empatia muito para o centro, a gente também coloca os nossos creators e o que a gente chama de UGC, que nada mais são do que os vídeos do TikTok, no centro da nossa comunicação. E aí fica muito fácil se relacionar de forma verdadeira com essa diversidade, porque são conteúdos que estão nas plataformas, né? Então, se você olhar a campanha, né, ou a gente se fala com o TikTok, todos os vídeos que fizeram parte, se você procurar o arroba daqueles creators, você vai ver aqueles vídeos dentro da plataforma. Então, eles são reais vídeos do TikTok que estão sendo expostos numa comunicação. E aí, a mesma coisa para o nosso casting, né? E acho que a gente também foi uma evolução do monstro que a gente testou para a versão que a gente colocou no ar. A gente sempre coloca esse elemento do não óbvio ou não óbvio para a visão do estereótipo do marqueteiro, né? E como que a gente faz esses tweaks. Então, um dos nossos roteiros, por exemplo,
era a mãe mandando um vídeo que lembrou da filha, né? E usando o TikTok para fazer essa relação. A gente inverteu o papel e eram duas pessoas pretas, uma gorda, inclusive, e era a filha mandando para a mãe e a mãe era médica, né? Porque era uma história de uma situação. Então a gente coloca ali do tipo para quebrar um pouco, de novo, desses estereótipos que só existem muitas vezes na cabeça do marqueteiro, mas a gente faz questão de trazer esse elemento, né? E o casal, por exemplo, também que ia adotar um cachorro, não era um casal heteronormativo, a gente também colocou ali um casal de duas mulheres, mas, de novo, não é para estar dentro da cota, né? Ou para dizer que eu tenho. Para o TikTok, é natural e é quase uma agressão fazer o inverso. Não faz sentido para a nossa plataforma colocar alguma coisa que não seja a vida real. Então, acho que a gente, de novo, por DNA, eu não tenho escolha, porque senão eu não me conecto nem com o meu consumidor e muito menos com a minha comunidade, que a gente precisa sempre, né, colocar como protagonista. Acho que tem um complemento aí também, que é o seguinte, você estava falando do casting, né? Quando a gente olha para a base de dados do pré-teste, ao longo dos anos, a gente percebeu também que os personagens, mesmo em Animatic, eles foram mudando e se adaptando ao verdadeiro brasileiro ao longo do tempo. E na mesma proporção, aumenta também a percepção de identificação. Então, assim, é genial a gente perceber, ter esse olhar realmente mais humano, mais representativo do brasileiro. De novo, não é uma questão de cota, você está certíssima nisso, mas é uma questão de identificação, de olhar para aquilo ali e falar, eu me identifico, eu me vejo ali. Né? Então, isso realmente é um cuidado que a gente evoluiu, o mercado evoluiu, né, com esse olhar, com essa aproximação com o consumidor. Isso é muito bacana de ver também. Eu estava lembrando do GEM também, né? Que a gente tem um Gender Equity Measure dentro da publicidade, que, ou seja, quanto melhor representado está a igualdade de gênero, mais efetividade as comunicações têm, né? Inclusive, a gente tem um compromisso ali também, ou seja, só para todo mundo saber, da gente mensurar isso através das campanhas que a gente vai testando. Porque a gente acredita que todo mundo tem um papel, né, a se fazer. Essa é uma medida que a gente tem, já vai fazer 2 anos quase, né? E a ideia é justamente criar uma base de dados para a gente aprender. A gente já tem muita medida, mas a ideia é justamente entender para o setor. Tem setores que ainda estão, né, precisando crescer um pouquinho mais com essa questão, mas especificamente aqui a gente está falando de 2 setores que estão bastante à frente, né, com esse olhar mais humano, com a questão da igualdade de gênero, principalmente. Então, é bem bacana. Eu estava pensando aqui uma coisa, aí, bom, também eu vou, como a gente mudou um pouco o flow também, eu esqueci de lembrar para as pessoas da questão de perguntas, né? A gente tem uma caixinha de questions ali na plataforma, quem quiser postar perguntas, a gente vai respondendo também, com base agora na conversa, porque normalmente vai colocando as perguntas com base na apresentação também. Uma pergunta para a Marília, eu tinha especificamente, assim, a gente trabalha muito junto e tudo, mas, assim, a priori, né, as categorias são chatas, né, quando você pensa assim de segmento de OTC e tradicionalmente atributos muito funcionais, mas vocês conseguiram sair dessa mesmice de comunicação funcional, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, aí não sei se Dorflex, poder do polo, alguma coisa ali, a satisfação de vocês terem conseguido também evoluir nesse sentido. Eu acho que é muito bacana, porque quando a gente entra para trabalhar numa indústria como essa, né, a gente já entra dentro desse frame que todo mundo pensa, fala, nossa, é só funcional, você vai falar muito de problema-solução, tem um monte de regra, né, ali, regulatória, médica, jurídica, e eu acho que isso, na verdade, coloca, mais uma vez, uma responsabilidade ainda maior em marqueteiros como nós, de realmente sair um pouco desse espaço, porque o consumidor não compra benefício funcional só. Assim, o benefício funcional é a base e a gente precisa entregar, mas a conexão com o consumidor, ela acontece no nível emocional. Isso não muda, não importa a categoria que o consumidor esteja, muitas vezes o que realmente diferencia um produto do outro, uma marca da outra, é realmente a conexão emocional. Então, o desafio, eu digo, é ainda maior,
né? E a gente tem, e aí eu posso dar o exemplo aqui, por exemplo, da nossa comunicação de Dulcolax. Dulcolax é uma marca que muitas vezes vai falar de constipação. A forma como a gente vai falar e se conectar, por exemplo, com o consumidor para falar sobre esse tema pode ser completamente diferente. A gente pode ter tão simples quanto um problema-solução, ali uma pessoa falando, olha, eu estou constipada, então eu tomo remédio e eu vou no banheiro, ou a gente pode introduzir, como a gente trouxe, né, fomos vencedores no ano passado do F, trazendo o senhor Barroso, que é uma representação ali e uma forma de tocar um tema que muitas vezes é até quase que proibitivo. Você fala, como é que uma marca vai se posicionar ou vai ter um approach como esse para falar de cocô? Tão simples quanto isso, né? A forma que você vai abordar o tema do cocô e a forma como você vai entregar esta mensagem e o papel que o produto tem é completamente diferente. Por isso que eu brinco ainda que trabalhar numa indústria como essa, né? Eu venho também de uma indústria de anos de consumo, trabalhando com a Cíntia, testando várias comunicações, o desafio é ainda maior. E é muito, na minha opinião, desculpa dizer aqui, é muito mais legal, porque você tem ainda que falar, não, isso aqui que é a base da comunicação desse tipo de categoria. Eu preciso ir além, né? Então, quando a gente olha para a Dorflex, ou mesmo quando a gente olha para a Novalgina, você fala de ir muito além do benefício de curar uma dor e uma febre. Eu vou muito além desse benefício, né? E é isso que faz com que o consumidor escolha uma marca, por exemplo, como Novalgina. Então, eu digo que é um mar de criatividade e um desafio não só para mim como marqueteira, mas as minhas agências, os meus parceiros, e ainda por cima uma plataforma, né? Quando eu vou, por exemplo, brifar o TikTok para trabalhar comigo, e a gente trabalha com os creators, né? E eu falo, como é que eu entro na linguagem dos criadores? Não adianta eu vir, eu brinco, a morte, por exemplo, quando eu chego para a Júlia e falo, Júlia, tá aqui, imagina um TVC, e a gente testa isso. A gente vê a diferença de performance que a gente tem quando eu tenho um criativo standard, que foi onde a gente começou a nossa jornada também, né? Lá atrás, quando a gente começou a experimentar as plataformas, a gente ainda vinha de um approach muito tradicional. E hoje o approach é completamente diferente. A gente tem a nossa mensagem, a gente tem o que a gente acredita que a gente precisa entregar, mas a forma como a gente vai entregar, ela é totalmente desenhada dentro do universo dos creators, né? Porque a efetividade é completamente diferente. Eu já fiquei pirando aqui, imaginando nos vídeos de creators sobre cocô, gente. Dá pra fazer muita coisa. Você quase que fechou a câmera quando falou cocô, mas tudo bem. Não, mas muito bom. E aí a gente conecta também toda essa questão também com a questão da essência da marca, né? Também, porque também, ou seja, obviamente, às vezes a gente pensa na marca como uma solução totalmente funcional no nosso produto. E obviamente que uma boa criatividade de tudo isso, ela vai vir desde que você saiba qual que é o teu propósito, né? No final das contas. Então é por aí. Ju, eu queria te perguntar, eu queria saber aí, desde o ponto de vista de TikTok também, a gente está falando muito de formatos, né, e de adaptabilidade e tudo mais. O quanto você vê hoje que o mercado ele está começando a incorporar esse desenvolvimento para formatos específicos, né, pensando no TikTok, ou o quanto ainda é difícil, né? Talvez, não sei, é mais desde a ótica de vocês como plataforma, né, mas que eu acredito que é importantíssimo para a criatividade conseguir alcançar a máxima expressão. Eu acho que, assim como o papo da diversidade, eu acho que está evoluindo, mas eu acho que a gente ainda está longe de estar no ideal, né? E eu acho que eu estando nos dois lados da moeda, eu também sei como é difícil. Para a gente, como anunciante, também é difícil a gente se adaptar e, de novo, né, o desafio de todo dia minha pergunta é como que eu sou mais criativa do que os creators que estão dentro da plataforma. Existem, né, a Marília vai entender mais que todo mundo, né, o mundo corporativo, todos os entraves de aprovação, custo de produção, working, não working, que faz com que a gente às vezes se perca nessa história, mas eu já vejo uma evolução enorme, até porque, como a própria Marília falou, o resultado não vem se você faz diferente, não adianta forçar. Não é mais, coloca na TV e aí você empurra o que você quiser para o consumidor, ele não vai assistir o seu vídeo se ele não tiver uma relevância ou uma estética adaptada àquele formato. Então, não tem como escapar. E eu vou falar que a gente mesmo dentro do TikTok aprende muito com os nossos próprios creators, né, e com as nossas comunicações. A gente também testa, a gente roda, a gente erra pra caramba também, apesar de estar dentro de casa, mas casa de ferreiro, espeto de pau, muitas vezes. Mas eu acho que
O bom das plataformas digitais é que você consegue aprender muito rápido, né? E trocar, e evoluir. Eu falo, tipo, vamos cometer novos erros a cada vez. E eu acho que o ponto é muito dar voz aos creators. Eu acho que todo mundo fala isso o tempo inteiro, mas eu acho que isso a gente ainda faz muito pouco. A gente ainda, por toda a nossa história criativa, né? E as agências são os donos maiores de toda a criatividade, mesmo nós, marqueteiros, a gente às vezes tem muito ciúme ou barra a criatividade de quem está ali, né? De verdade. Quando a Marília falou do cocô, eu juro para você que eu já pirei em 8 creators que fariam vídeos incríveis sobre o assunto, que ia ser extremamente engraçado, relevante e com uma conexão direta. Mas a gente coloca trava nisso, e a gente às vezes acha que, tipo, a Marília não pode falar daquela forma, ou eu imagino no caso da Marília também, o quanto jurídico, né, não vai segurar para falar ou não falar certas coisas. Eu acho que a gente está pisando ainda o dedinho na liberdade que a gente pode dar para os creators, em cocriações que a gente pode fazer, de trazer eles para dentro. E imagina, a gente faz isso também em alguns laboratórios com campanhas, onde a gente traz o creator para fazer a campanha, para desenhar o roteiro, né, de uma campanha que depois a gente vai expandir, né, e pega o próprio conteúdo do creator e coloca patrocínio, sponsor, e faz aquele conteúdo ser a versão oficial da marca. Então, acho que o caminho é muito esse, né? Acho que a criatividade, ela tá descentralizada, e isso é bom, né? Ela pode vir de absolutamente qualquer canto, e principalmente dos criadores de conteúdo, né? Das múltiplas plataformas de entretenimento. O TikTok, nesse ponto, ele como plataforma, ele possibilita ainda mais essa criatividade, cocriação, né? Eu tava dando risada aqui, porque cocô é algo que por si só já sai do lugar comum para se falar num webinar, né? Então, quando a gente fala algo assim, a gente já está dando um exemplo muito claro do que a gente faz para romper, sem entrar numa questão até mais séria, né? De causas, de igualdade. Muito cliente pergunta, pô, será que eu preciso de uma causa para chamar de minha para voltar a ser relevante? E às vezes, na verdade, é o contrário, a pergunta é o contrário. O que eu estou oferecendo para a sociedade, para o meu consumidor, né, em relação aos meus produtos, que vai fazer sentido eu abordar? E esse é o tema, no caso aqui, foi o cocô, né? Boa. Eu acho muito legal, só fazendo um complemento aqui também no que a Cíntia falou, a importância de você ter os seus fundamentos, a sua essência muito bem definidos para poder passar para esse processo. Porque o que eu acho que é mais difícil e mais desafiador é, primeiro, você conseguir garantir que você também está dentro da sua essência como marca, para que você tenha credibilidade, para você poder abordar determinados assuntos e para você poder dar a liberdade criativa, seja para a sua agência, para a sua plataforma ou para os seus creators. Isso só funciona também quando você tem os fundamentais muito bem redondos, e eu trabalhei muito com vocês, né, Diego e Cíntia, na definição, né, foi um processo bastante longo até, de como a gente deixou muito bem polidos esses fundamentals, testados, para que a gente pudesse partir para uma etapa de criatividade, e aí sim a gente tem aquela liberdade, porque você tem uma liberdade dentro do que você definiu como um frame estratégico. E a partir daí é o playground dos criativos, dos marqueteiros, é onde a gente, de fato, consegue fazer diferença. Se essa primeira etapa ela não está bem definida, você começa a ter, o que eu diria, o mau uso da criatividade, ou a criatividade que não vai construir o teu equity, o teu longo prazo, o teu resultado, e muito menos gerar empatia. E aí as suas 3 dimensões que o Diego trouxe ficam completamente soltas. E aí você começa a ter esse tipo de discussão, né? Que é a criatividade para ganhar prêmio, mas que no fim das contas não constrói para o que você precisa como marca. Então, também ressaltar a importância desse processo inicial, né? A gente teve um processo super longo de definição de big idea para depois descer, por exemplo, para uma execução e entender as variabilidades da execução quando você coloca diferentes elementos na equação. A reação do consumidor, às vezes, é completamente diferente a uma mesma big idea. E eu acho que isso que é tão rico, e por isso que a gente, como marqueteiros, também precisa se desafiar e aprender ao longo do processo. Porque é o que a Júlia falou, tem muito teste, tem muito erro, e a gente vai errando e acertando, e o importante é aprender ao longo desse processo. Porque é um processo vivo. Quando você acha que você fala, eu já estou mastering it, entra uma nova variável e você fala, nossa, isso aqui já não funciona mais, eu já preciso levar a barra de novo e começar de novo, né? E como você carrega esses aprendizados ao longo do processo.
Não, resumiu tudo, Maria. E é um processo iterativo, né? É isso que você está falando, não é uma coisa definitiva. Não ia complementar só porque eu acho que eu falo isso sobre autenticidade, né? No final das contas, tem que ser verdadeiro para sua marca. Não é one size fits all e o que vai funcionar para uma marca vai funcionar para outra. E eu acho que o consumidor hoje ele é muito mais esperto, né? E conhecedor nesse sentido. Ele saca se aquilo, né, tá soando verdadeiro, se aquilo é completamente fora. Se você não cumpre aquilo que você falou, a coisa não cola mais, não tem mais como. Então, a autenticidade precisa acontecer e tem que fazer sentido para a sua história, e aí sempre muito além também da comunicação, que eu acho que é a história do walk the talk, que a gente fala muito sobre isso, mas ele é cada vez mais real. Não adianta também colocar na comunicação algo que depois, no dia seguinte, aquela coisa não continuou dentro da sua marca. O consumidor pega, né? E ele vai te dar um expose, ele vai trazer essa inconsistência e essa incoerência para a discussão. Então, acho que isso também é extremamente importante de você saber qual é a tua verdade de marca e estabelecer essa conexão de forma autêntica. Boa. Muito bom. Meninas, por incrível que pareça, a gente está acabando o tempo já. Eu acho que até vou propor um novo formato para essas lives também. Não vai ter mais apresentação no meio, vai ter só discussão. Estou me divertindo muito. Não, para mim é um prazer e uma honra, realmente. Ou seja, dividir esse tempo com vocês também, tudo. Aí eu só queria fazer um pequeno recap e deixar algumas considerações finais. Então, eu fiz algumas anotações do que a gente falou, mas eu vou só repetir. Essa questão da gente entender a essência da marca, o propósito do nosso negócio e tudo mais, parece fundamental pelo que você fala. E ela trabalha tanto a questão da creative idea depois, né, como a gente fala, qual que é a mensagem que a gente vai ter, quanto empatia, né, principalmente também, né. O segundo ponto que eu anotei aqui, que vocês falaram demais, todo mundo, a questão da gente conseguir representar a vida real. Ou seja, a gente tratar as nossas, depois, campanhas, como que a gente tangibiliza esse propósito e tudo isso o mais próximo possível da realidade das pessoas. Ou seja, tentando se afastar de estereótipos, mas também trazendo uma naturalidade em tudo que a gente faz, porque hoje esse é o ponto. E para isso, aí por fim, que tem a ver com empatia, tem a ver com estética e tudo mais. Mas tem uma coisa que ficou aqui muito gravada para mim, que é a questão do cuidado com o meio, né? Também que vocês falaram muito. E não só porque aqui a gente tem, obviamente, que uma representante de anunciante multiplataformas, quanto uma plataforma aqui também, como o TikTok, mas assim, a gente tem que ter um poder, né, por trás do uso correto da mídia, da plataforma, né? Então, eu ficava um pouco com esses 3 pontos. Eu acho que assim, que é uma visão assim muito pragmática de como executar uma boa criatividade. Aí eu queria deixar aí um espaço para algumas considerações. Não sei se vocês querem fazer algum comentário aí final e depois aí a gente faz o fechamento. Agora ninguém quer falar. Eu queria dizer que assim foi um prazer conversar com vocês. Eu acho que é um tema muito gostoso e a gente conversou um pouquinho ontem. Eu falei, nossa, é uma delícia falar sobre esse tema. E assim, acho que não precisa ter um briefing, porque é tão orgânica também essa conversa e tão verdadeira. Eu acho que ela faz parte, todos esses dilemas aqui, um pouquinho que a gente discutiu, eles fazem parte do nosso processo como marqueteiros, né? Acho que tanto eu, Júlia, com a Cíntia, os meus desafios que eu de fato levo para vocês, né? E chamo o Diego e falo, Diego, puxa, temos aqui essa creative idea, como é que a gente não está conseguindo executar, como é que a gente traz mais tração aqui, como é que a gente adapta isso para uma plataforma, o que a gente precisa fazer? Eu acho que são os desafios reais do nosso dia a dia. Então, para mim é um prazer, é uma delícia falar com vocês, principalmente sobre um tópico como esse, e que eu estou super à disposição para a gente voltar e falar mais vezes. Eu brinco que a gente tem essas conversas quase que separadas, assim, né? Eu tenho muito com a Cíntia, muito com o Diego, eu converso muito com o time, com a Júlia, quando a gente está desenvolvendo conteúdo, é muito legal poder também juntar essas diferentes expertises aqui para debater esse tema. Então, enfim, um prazer. Obrigado, mano. Ecoando isso, eu acho que assim, a história da criatividade, acho que a gente falou um pouco disso, a verdade, ela não é ela não é estática, né? O quanto a gente tem que sempre aprender, e eu acho que o TikTok foi uma das razões que eu vim para cá também, foi, né, é uma das plataformas que
tirou a gente também do nosso... A gente já tinha aprendido a fazer comunicação para o Instagram, para o novo formato, vem o TikTok e traz uma outra ideia. Agora já tem o Be Real também, trazendo uma outra lógica de comunicação, mudando a forma como as pessoas estabelecem as relações. Então, acho que, assim, esse tipo de conversa, e eu escutar da Sanofi, que é num mundo completamente distante do TikTok, no sentido de marca e advertiser, é super enriquecedor, espero que tenha sido também, porque eu amo trocar ideia com plataformas e marcas que não necessariamente têm conexão mais lógica no dia a dia, mas eu acho que é aí que a gente começa a fazer as provocações e as discussões, e realmente eu ficaria horas falando sobre criatividade aqui. Boa, Ju. Olha, foi tão bom que a gente ocupou o tempo do vídeo inteirinho conversando. Foi ótimo, maravilhoso, gente. Eu agradeço super ter participado do painel. E aí, bom, eu peço desculpas para vocês, que o vídeo não passou também para a plateia que ficou ali, a gente estava acompanhando aqui. Ninguém saiu, né? Ou seja, não caiu o número de pessoas que estavam aí conectadas, então muito obrigado também a todos que ficaram com a gente, eu espero que vocês tenham gostado. E agora só um último comunicado também, a gente vai ter a nossa próxima live, o nosso próximo Talks, se não me engano, a segunda semana de novembro, onde a gente vai falar de retorno de investimento, ROI, de patrocínios. Também é uma coisa bem interessante, eu acho, olhando, bom, agora para a época de Copa, obviamente, mas é também uma parte dessa força criativa e expressão das marcas, né? Como você escolhe o lugar correto para patrocinar, por quê e como você ativa, né? Então, a gente vai ter uma live nesse sentido, vocês vão receber o convite em breve. Bom, isso também mais uma coisa, a gente está também com um evento semana que vem, mas isso é a parte mais que tem muito a ver com isso, que a gente vai falar de identidades brasileiras. Então, também, quem quiser se juntar, o convite está feito. Bom, gente, muito obrigado. Bom dia para nós, bom resto da semana e será até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.